Oi gente, tudo bom? E Gabix falando e hoje estou aqui trazendo esse vídeo, em especial aos 10 episódios de Mary in the Rich Ants. E desde já quero agradecer a todos que apoiaram a essa minha ideia desde o início até os dias de hoje. Apesar de todas as dificuldades que houve para a produção desse livro, ao longo desses 2 anos, chegamos finalmente ao 10º episódio, e não iremos parar por aqui, pois teremos mais e mais coisas para acontecer, e a frequência de episódios está bem melhor que antes. Obrigado a quem esteve comigo, e a quem está chegando agora e descobrindo sobre a fanfic. E com isso hoje iremos responder as melhores perguntas feitas pela comunidade. Selecionei as melhores perguntas que foram enviadas através de um formulário que eu havia feito alguns dias atrás, onde pedi para mandarem qualquer dúvida que tinham sobre a fanfic no geral, e hoje iremos ver as perguntas e respondê-las da melhor forma possível, e se algumas forem possíveis de serem respondidas, sendo assim vamos começar. Pergunta 1. Vai ter mais temporadas? Ou está perto do fim? Sobre novas temporadas, não posso lhe dar a certeza se teremos mais do que apenas essa. Isso vai depender do desenrolar da história e também de como o público estará reagindo quanto à fanfic, mas se caso tudo estiver indo no caminho certo, não vejo o porquê de não ter mais temporadas da história. Sobre se está perto do fim, definitivamente não. Muito pelo contrário, a história está apenas começando, e ainda temos muitas coisas para explorar e desvendar dela. Pergunta 2. A história já está completamente definida ou está se desenvolvendo, de acordo com o tempo? Seria mentira se eu falasse que 100% da história já está definida, mas posso afirmar que boa parte dela, e as partes mais importantes que quero abordar, estão de fato já definidas, porém os caminhos e as conexões que serão levadas de uma parte a outra da história é algo que vai sendo desenvolvido com o tempo mesmo. Pergunta 3. Pretende explicar melhor os flashbacks? Acho que a graça dos flashbacks da história no momento, e deixar o ar de mistério do que poderia ter acontecido de fato, e de quem poderia ser as pessoas por trás daquela história, e além de que cada pessoa que lê a fic tem que interpretar a história da maneira que ela achar melhor. Eu não diria que explicaria um flashback de fato, mas posso afirmar que alguns flashbacks eu possa me aprofundar mais no futuro. Pergunta 4. Quando faz alguma referência a acontecimentos da gangue, o que faz para os leitores também compreender? Sobre coisas que só o meu grupinho entenderia, o método para de quem é de fora consiga entender o que está acontecendo é simples. Os personagens da própria fic são o espelho de nosso grupinho, então tudo o que acontece na história que foi referência a nosso grupo, para os leitores, é como um fato que ocorreu na história da fanfic, e isso não é algo que não daria para entender, só em casos de piadas internas, que realmente seria mais complicado, mas fora isso tudo é compreensível visto de fora. Pergunta 5. Todos os membros da gangue participará da fanfic? Se sim, os que ficaram por pouco tempo ou sumiram também farão parte? Sim, na fanfic terá a referência de todos os membros que já passaram pelo grupinho, ou que fizeram parte da vida da pessoa na qual a Mary foi inspirado, então independente do tempo que passou conosco, todos terão um lugarzinho na história. Pergunta 6. Você pretende dar um desfecho para cada personagem, ou focará mais na história da Mary, e não fugir muito para outros personagens? Não seria uma história se houvesse apenas um desfecho e todas as outras coisas ficassem em aberto. Os personagens principais terão desfecho explícito, enquanto os secundários um pouco mais implícito. Além disso, haverá episódios onde a Mary não é o ponto principal, então podem esperar bastante história de outros personagens, além da própria Mary. Pergunta 7. Alguém vai ser preso? Sim, muito provavelmente. Pergunta 8. Quantos possíveis personagens importantes ainda não apareceram? Não há um número exato, mas posso afirmar que ainda há muitos personagens importantes para aparecer ao decorrer da história, alguns aparecendo mais cedo e outros mais tarde. Pergunta 9.
Tem mais gente, da família Rich, que irá aparecer? Sim, aparecerá, e inclusive falando sobre a família Rich, o novo arco que entraremos após o capítulo 10 aprofundará mais na questão da família da Mary, então esperem novidades que já estão bem próximas. Pergunta 10. O quão rico a família Rich é? A família Rich é rica em nível nacional. Pergunta 11. No que as mães de Mary e Gabi trabalham? Isso é mais uma das coisas que serão abordadas no novo arco, então aguarde os próximos episódios que virão, e assim sua pergunta será respondida. Pergunta 12. Qual nível de importância a família tem? Assim como na fortuna, a importância da família é de nível nacional. Pergunta 13. Qual red flag ainda vai se tornar a fique? Próxima pergunta. Pergunta 14. Terão outros antagonistas? Sim, e não demorará muito para aparecer. Pergunta 15. Vai ter mais pretendentes para a Mary? Ao longo da história, como já falei anteriormente, ainda há muitos personagens para aparecer, então consequentemente terão mais possíveis pretendentes para ela. Pergunta 16. O que há de perigoso que a família Rich precisa esconder? Tem alguém atrás? Isso é mais uma das coisas que também será abordada em capítulos próximos do arco que está vindo. Fique ligado em todos os episódios, e assim descobrirá mais sobre isso. Pergunta 17. Pretende fazer um livro físico no futuro? Gostaria muito, porém creio que não tenho recursos para isso no momento, e nem sei por onde começar. Quem sabe no futuro isso possa se tornar uma realidade? Pergunta 18. Pretende fazer a fanfic da Mary e outros idiomas além do português? Há 3 razões que me impedem de fazer em outros idiomas: falta de tempo, bastante trabalho e o processo de adaptação, já que nem todas as palavras que há na fanfic têm compatibilidade com outros idiomas, podendo mudar todo o contexto. Sendo assim, no momento, não penso nisso, devido ao trabalho bem detalhado que deve ser feito, e não tenho tempo, além de que ainda estou produzindo a versão em português, e não sei se eu atrairia públicos de outros países. Pergunta 19. Pretende fazer outras obras no futuro, além da fanfic da Mary? Depende de quanto tempo levará até o fim da fanfic da Mary, já que prefiro criar um livro por vez. Seria muito trabalho fazer a fanfic da Mary e outra obra simultaneamente, e não posso dar uma certeza de se farei após o término da fanfic da Mary, mas gostaria bastante e inclusive tenho muitas ideias de histórias além da história da Mary. Pergunta 20. Onde está o pai da Mary? P. Ele está. E essas foram as melhores perguntas feitas pela comunidade. Obrigada a todos que mandaram suas perguntas. Se sua pergunta não apareceu, não se preocupe. No futuro poderemos ter mais vídeos como esse. Se quer mais vídeos assim, deixe o like e seu comentário para eu saber que você quer mais desse tipo de conteúdo. Agradeço desde já novamente por me acompanharem nessa minha jornada com a Mary e as tias ricas, e terem chegado até aqui, e a partir daqui, vamos ainda mais e mais longe. Até o próximo vídeo.